E aí, galera, tudo beleza? Aqui é o Israel, e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje, a gente vai mergulhar de cabeça num assunto que, olha, vai fazer muita gente coçar a cabeça e pensar: sério que isso acontecia? Pois é. Hoje vamos falar sobre 5 rituais bíblicos que, nos dias de hoje, seriam considerados bem estranhos. A gente está acostumado a pensar na Bíblia como um livro de ensinamentos morais, histórias épicas e tal, mas ela também está cheia de práticas e costumes de milhares de anos atrás que, para a nossa mentalidade moderna, soam completamente bizarros, quase inacreditáveis. Eu sei que parece loucura, mas prometo que tudo que eu vou falar aqui está documentado, está lá nas Escrituras. A ideia não é chocar por chocar, mas sim entender o contexto da época, como as pessoas expressavam sua fé e se relacionavam com o divino de maneiras que hoje nos parecem alienígenas. É uma viagem no tempo, uma exploração antropológica dentro do livro mais lido do mundo. Vamos descobrir juntos como rituais que eram super comuns e cheios de significado naquela época seriam vistos hoje como algo saído de um filme de terror, ou, no mínimo, uma grande esquisitice. Então, se prepara, abre a mente e fica comigo até o final, porque eu garanto que você vai se surpreender com cada um desses rituais. O último, especialmente, é um detalhe tão específico que parece até piada, mas era levado muito a sério. Tenho certeza que você nunca mais vai ler certos trechos da Bíblia da mesma forma depois deste vídeo. Então já senta o dedo no like para fortalecer o canal e bora começar essa jornada maluca pelo passado. O sacrifício de animais. Para começar a nossa lista de coisas que fariam a gente chamar a polícia hoje em dia, vamos falar de algo que era a base da adoração no Antigo Testamento: o sacrifício de animais. Sim, galera, é exatamente o que parece. Pegar um cordeiro, um bode ou um novilho, levar até um altar e, bom, sacrificar o bicho. Isso não era um ato de crueldade aleatória. Pelo contrário, tinha um significado profundo. Era a principal forma de pedir perdão pelos pecados, de agradecer por uma bênção ou de simplesmente demonstrar devoção a Deus. O sangue do animal simbolizava a vida, e oferecê-lo era como entregar algo de extremo valor. Imagina a cena hoje: você briga com seu irmão e, para fazer as pazes com Deus, seu pai fala: filho, vai lá no quintal e pega o melhor cordeiro pra gente queimar no altar. Seria um escândalo. ONGs de proteção animal iriam à loucura, a vizinhança chamaria as autoridades, e você provavelmente pararia num noticiário sensacionalista. Mas naquela época, era o normal. O Templo de Jerusalém tinha um pátio gigantesco basicamente para isso. O cheiro de carne queimando, o som dos animais, tudo isso fazia parte da experiência religiosa cotidiana. Era um ritual público, comunitário e essencial para a fé daquele povo. O mais louco é pensar na logística. Não era qualquer animal. Tinha que ser um animal perfeito, sem defeito algum. Havia regras específicas para cada tipo de oferta. Algumas partes eram queimadas completamente, outras eram comidas pelos sacerdotes e, em alguns casos, pela família que oferecia. Era um sistema complexo, cheio de simbolismo, que hoje nos parece brutal e chocante. É um exemplo perfeito de como a nossa sensibilidade mudou radicalmente e como a forma de se conectar com o sagrado se transformou ao longo dos séculos. O que era o ápice da devoção virou algo impensável. Agora vamos falar de moda. Só que uma moda bem peculiar. Imagina que você fez uma besteira muito grande, mas muito grande mesmo. Hoje, o que você faria? Pediria desculpas, talvez fizesse terapia, postaria um textão no Instagram. Mas nos tempos bíblicos, o negócio era mais performático. O ritual de arrependimento extremo envolvia vestir pano de saco e se cobrir de cinzas. E não, pano de saco não era uma grife famosa. Era literalmente um tecido grosseiro, feito de pelo de cabra, áspero, desconfortável pra caramba, que pinicava a pele. Era pra ser uma tortura mesmo.
A ideia era mostrar publicamente o seu luto, sua tristeza ou seu profundo arrependimento. Você rasgava suas roupas normais, vestia esse saco incômodo e, para completar o look, pegava um punhado de cinzas e jogava na cabeça, no rosto, se rolava nelas. Era a humilhação máxima, uma forma de dizer: eu não sou nada, sou pó e cinza, e estou completamente arrasado pelo que fiz. Reis, profetas, o povo todo. Quando a coisa ficava feia, como numa ameaça de invasão ou depois de um pecado nacional, era todo mundo pro saco e pra cinza. Pensa nisso no nosso contexto. Seu chefe te dá uma bronca no trabalho. No dia seguinte, você aparece na empresa vestindo uma estopa, todo sujo de fuligem, e senta na sua mesa chorando. As pessoas não iam pensar: nossa, como ele está arrependido. Elas iam chamar o RH, a segurança, talvez o SAMU. É um ritual que dependia totalmente de uma compreensão cultural coletiva, que nós simplesmente não temos mais. O que era um sinal claro e poderoso de humilhação e busca por perdão, hoje seria diagnosticado como um surto psicótico. É bizarro como a linguagem dos gestos pode mudar tanto. Se você achou os rituais anteriores estranhos, se prepara, porque agora a coisa vai ficar ainda mais específica e, digamos, esotérica. Vamos falar da purificação com a água da vaca vermelha. Parece nome de poção de bruxa, né? Mas está lá no livro de Números, na Bíblia. Esse era um ritual de purificação extremamente importante, usado para limpar uma pessoa que tivesse se tornado impura por ter tocado em um cadáver. Tocar num morto era uma das coisas que mais te deixava cerimonialmente impuro na cultura israelita antiga. E para resolver isso, não bastava um banho com sabonete. O processo era super complexo. Primeiro, eles precisavam encontrar uma vaca vermelha. E não era qualquer vaca com um tom avermelhado. Tinha que ser uma novilha perfeitamente vermelha, sem um único pelo de outra cor, que nunca tivesse sido usada para trabalho, que nunca tivesse levado um jugo. Era um animal raríssimo. Essa vaca era sacrificada fora do acampamento, e seu corpo inteiro era queimado até virar cinzas. Junto com ela, queimavam um pedaço de madeira de cedro, hisopo, que é um tipo de planta, e um fio de lã escarlate. Essas cinzas eram recolhidas e guardadas num pote. Quando alguém precisava ser purificado, um sacerdote pegava um pouco dessas cinzas, misturava com água fresca, a tal água da purificação, e borrifava na pessoa no 3º e no 7º dia. Só então a pessoa era considerada limpa de novo. Imagina explicar isso hoje? Então, amigo, você foi num velório, né? Para poder entrar na igreja de novo, a gente precisa te benzer com água de cinzas de uma vaca vermelha que foi queimada com um galho e um barbante. A pessoa ia sair correndo achando que entrou numa seita muito esquisita. É um ritual tão cheio de elementos simbólicos que, sem a chave cultural, soa como pura magia ou superstição. Ok, agora vamos para um tópico um pouco sensível: a circuncisão. Hoje em dia, a gente entende a circuncisão principalmente como um procedimento médico, muitas vezes feito em bebês por questões de higiene ou por tradição familiar, mas de forma privada, num hospital. No Antigo Testamento, no entanto, a circuncisão era muito mais do que isso. Era o sinal físico na pele da aliança entre Deus e o povo de Israel. Era o equivalente a assinar um contrato com Deus, só que a assinatura era feita no corpo. E acredite, não era um evento tão privado assim. A ordem veio lá de Abraão, o patriarca. Todo homem da sua descendência deveria ser circuncidado no 8º dia de vida. E isso se tornou a marca definitiva de pertencimento ao povo escolhido. Quem não era circuncidado era considerado um estrangeiro, cortado da comunidade. Agora, a parte estranha para nós é a natureza comunitária disso. Não era só o pai e a mãe num quarto de hospital. Era um evento familiar, social. Em algumas passagens, dá a entender que era algo quase público. Uma cerimônia que envolvia a comunidade, celebrando a entrada daquele novo membro na aliança. Pense na estranheza disso hoje.
um convite de festa. Venha celebrar a circuncisão do nosso filho. Teremos bolo, música e a remoção cerimonial de um prepúcio ao vivo. Seria o evento mais constrangedor do ano. A nossa noção de privacidade, especialmente corporal e médica, é completamente diferente. O que para eles era um ato de fé e identidade comunitária, para nós seria uma exposição bizarra e totalmente inadequada. Mostra como a fronteira entre o público e o privado é uma construção cultural que mudou absurdamente com o tempo. Para eles, o corpo era um palco para a fé. Para nós, é um santuário privado. E para fechar nossa lista com uma bizarrice que parece até detalhe bobo, mas era lei divina, vamos falar de moda de novo. Você já parou para pensar na etiqueta da sua camiseta? Se ela é uma mistura de algodão e poliéster? Pois é, nos tempos bíblicos, essa mistura poderia te colocar em maus lençóis com Deus. Uma das leis encontradas no livro de Levítico e Deuteronômio proibia especificamente o uso de roupas feitas com a mistura de 2 tipos de tecido lã e linho. É isso mesmo. Você não podia usar uma túnica que fosse, por exemplo, 50% lã e 50% linho. A razão exata para essa proibição é um mistério até hoje para os estudiosos. Existem várias teorias. Alguns dizem que tinha a ver com as roupas dos sacerdotes, que talvez usassem essa mistura, então era proibido para o povo comum para manter a santidade. Outros acham que era uma forma de separar os israelitas de práticas pagãs de povos vizinhos, e tem a interpretação simbólica. Deus criou as coisas separadas, segundo a sua espécie, e misturá-las seria ir contra a ordem da criação. Lã vem de um animal, linho vem de uma planta, e a mistura seria uma confusão antinatural. Independente do motivo. Imagina aplicar isso hoje? As lojas de departamento teriam que ter corredores de puro linho e pura lã. A gente teria que ler cada etiqueta com uma lupa. Amor, essa camisa é linda. Cuidado, querida. Tem 5% de linho, é pecado. Seria impraticável, para não dizer ridículo. É o tipo de regra ritualística que nos parece totalmente arbitrária. Mostra como a religião, naquela época, permeava absolutamente todos os aspectos da vida, até a escolha da sua cueca ou da sua meia. Era um nível de detalhe que, para nossa mentalidade, beira o absurdo. E chegamos ao fim da nossa viagem por esses rituais bíblicos que, convenhamos, são de cair o queixo. De sacrifícios sangrentos a regras de etiqueta de tecido, vimos como a expressão da fé pode ser muito, mas muito diferente dependendo da época e da cultura. É fascinante e um pouco assustador pensar que todas essas práticas já foram o dia a dia de um povo, consideradas normais e essenciais para a sua relação com o divino. Isso nos força a olhar para as Escrituras não como um manual de regras atemporal, mas como um registro histórico e cultural riquíssimo e complexo. Entender o contexto por trás desses rituais nos ajuda a ter uma visão mais profunda e menos literal da Bíblia. Não é sobre julgar se era certo ou errado, mas sim sobre compreender o que esses atos simbolizavam para aquelas pessoas. Era a linguagem que eles tinham para expressar conceitos como pureza, pecado, arrependimento e aliança. Uma linguagem que, para nós, se perdeu na tradução do tempo, mas que revela muito sobre a natureza humana e sua busca incessante pelo sagrado. Espero que essa exploração tenha sido tão interessante para você quanto foi para mim. Agora eu quero saber de você. Deixa aqui nos comentários. Qual desses 5 rituais você achou o mais estranho? O mais bizarro de todos? Foi o churrasco para Deus? A roupa de saco com cinzas? A água de vaca vermelha? Quero muito ler a opinião de vocês. E se você curtiu esse mergulho na história e quer mais vídeos como este, não se esqueça de deixar aquele like maroto para fortalecer. E o mais importante, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nada. Valeu, galera, e até a próxima!